3/5 de 2023, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou conversar com você muito sobre a PancakeSwap. Vou fazer uma análise crítica desse protocolo e principalmente o que aguarda a gente no futuro. Agora que o token despencou mais de 30%, seguido de várias questões que derrubaram o preço que a gente vai conversar nesse vídeo. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, curta e compartilhe para dar aquela força. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai conversar sobre a PancakeSwap. Antes da gente seguir, convido você para visitar o cmdfi.com, criar sua conta, aproveitar cursos gratuitos e aproveitar uma infinidade de ferramentas que tem por lá e mais ferramentas que vão chegar nos próximos dias, semanas e meses. Vamos falar sobre a PancakeSwap. Porque a gente teve uma correção significativa no preço do token que já era esperado. Eu esperava essa correção entre 10% a 20%. Mas no meio deste caminho a gente teve mais uma complicação, que a gente já vai conferir. O primeiro motivo dessa queda de preço está no desbloqueio de tokens. Todo mundo lembra, né, da pool de holders bloqueada? Vamos visitar ela aqui. E essa pool, ela foi bloqueada pela maioria dos usuários por um ano, certo? E o que acontece? Então, quando chegou o dia do desbloqueio, quem já estava antes, posicionado antes, ou desbloqueou um pouquinho antes, já foi vendendo, já foi causando uma pressão de venda, porque sabia, né, ou tinha uma expectativa de que a correção possa acontecer. Eu diria que o desbloqueio da pool corrigiu ali mais ou menos 10% do preço. Mas quem corrigiu os outros 20% foi justamente uma das votações mais polêmicas da história da PancakeSwap feita pela equipe, certo? O que a gente tem aqui? Uma nova decisão sobre a economia do token Cake. O que significa que, em prol de uma busca por um token Cake deflacionário, o pessoal vai cortar pela metade, já cortou na verdade, o rendimento da pool de staking e aí farm, etc, etc, etc. Muita gente não gostou, muito não. Mais de 34% não gostaram. Foi, conforme eu comentei com vocês, uma das votações mais apertadas. A gente está acostumado aqui a ver votações, por exemplo, com 80%, 90%, mas agora teve muita gente que bateu o pé e não queria que essa atualização acontecesse. Aqui a gente tem um ponto muito interessante. A gente precisa entender o seguinte: de que adianta a gente ganhar 50% de um protocolo, a Cake, né? Vamos falar da Cake, se esse próprio ganho que você está ganhando vai causar uma inflação no preço do token, impedindo que ele possa acompanhar o mercado, impedindo que ele possa crescer, impedindo que ele possa valorizar. Não faz muito sentido. Para mim não faz muito sentido. A grande expectativa de valorização com a Cake, que eu sempre comento com vocês, é justamente quando a gente atingir um estágio onde a inflação ela seja bem baixa ou praticamente nula. É aí que a gente de fato tem potencial para que o token Cake comece a valorizar, comece talvez, quem sabe, a crescer, talvez até acima do mercado. Mas para isso, ele precisa justamente que a inflação seja reduzida. Então, na minha opinião, eu votaria sim aqui com toda certeza absoluta. Mas eu também entendo quem gostaria que mantivesse esse ganho. No ano aí de 2022, desde quando foi lançado a pool, mais do que dobrou o rendimento que tinha naquela pool. Porque o rendimento começou ali, estava praticamente em 1000%, eu coloquei lá naquela pool bem rapidinho, nos primeiros momentos, ainda comentei com vocês no canal, então ele mais do que dobrou. Imagine, se você tem 100 milhões de cakes, só vamos dar um exemplo no mercado. Vamos arredondar esse número, 100 milhões. Aí você dobra esse número em apenas um ano, não precisa dizer o estrago que faz, né? É óbvio que hoje o rendimento já estava em 40% antes dessa redução, agora esse rendimento ele está em 20%. A gente pode conferir isso aqui em tempo real, aqui 20,87% neste momento. Continua aqui com as cake daquela carteira que eu apresentei para vocês, tá? As cake daquela carteira continua aqui, as da outra carteira tinha sido bloqueado num período bem antes, tá? No mesmo dia, conforme eu comentei com vocês. O que vem agora, então, para a Cake? A gente tem esses dois motivos fortes que causaram essa correção de preço, tá? Foi uma correção aí bem acentuada no momento que o Bitcoin também estava corrigindo, perdendo os seus 30 mil dólares. A turma dos 12K retornando com força. Mas agora a gente vai ver no gráfico o seguinte: a gente tem aqui, pessoal, um rompimento, só para a gente observar que as coisas não estão muito boas para o token Cake.
é que a gente rompeu com força e confirmação esse fundo de junho. Só para vocês terem uma ideia do estrago que isso daqui causou, tá? Então, olha só, a gente inicia essa correção aqui no dia 19 de abril e aí não para mais. E aí começa a correção seguido de dump forte e neste momento a gente já está mais lateralizado, tentando, esboçando uma possível recuperação. Mas, falando em gráfico, eu gostaria muito de ver o preço se recuperando e se posicionando acima dessa linha, certo? Certo. Agora tem uma questão muito interessante. Eu falei no começo do vídeo que a gente vai falar sobre todas as probabilidades para o token cake, certo? Certo. Imaginem você comigo que o Bitcoin possa de fato vir buscar esses 20 mil dólares, talvez os 15, 16, talvez os 12 mil dólares, fazer com que muita gente de fato esteja certa. O que você acha que vai acontecer com o preço do token cake? $1 vai ser uma realidade, talvez até abaixo disso. Talvez a oportunidade de comprar? Talvez. É momento da gente avaliar e ver o que está acontecendo, tá bom? Mas é uma probabilidade real que o preço do token cake, caso o Bitcoin venha buscar esses 20, esses 15, esses 12, venha abaixo de $1, tá? Ou $1, tá bom? Então essa é uma probabilidade, espero que vocês estejam preparados. Qual é a sua estratégia com a Cake? Por que você acreditava no protocolo? Você acreditava nele por quê? Porque ele tinha pools de rendimento que pagava 50%, 100%? Ou porque você estava acreditando nessa mesma ideia, praticamente, que eu acredito que quanto menor infração tiver o token cake, maior é o potencial dele no futuro, independente do preço que ele chegar no curto prazo. A minha opinião continua intacta em relação ao protocolo. O uso do token cake continua aqui, apesar de ele não estar mais disponível aqui praticamente, a gente tem 20% de APR, é uma belíssima APR ainda, mas para um bloqueio que nem todo mundo está disposto a fazer. Numa pool aqui de flexível, por exemplo, você tem menos de 1% de rendimento. É muito melhor você deixar na Binance, por exemplo, que você vai ter um rendimento bem melhor. A utilidade do token, pessoal, na minha opinião, ela continua, porque a utilidade do token cake não é só você ganhar mais cake. A estratégia, basicamente, ela consiste em você ganhar mais tokens aqui. Olha um ID, por exemplo, lançado na Binance. Está aqui, 10% de APR. Você pode fazer o staking de cake e ganhar por 50 dias esse token. Dependendo da quantia que você tem na sua carteira, você pode ter um rendimento interessante. Pensando no token cake a longo prazo. Porque só resta para a gente agora pensar no token a longo prazo. Já que a gente falou do token, as projeções, as probabilidades, a gente tem que ver o seguinte, falando por um lado mais otimista, uma possível recuperação, quem sabe, primeiramente desses $5, depois, quem sabe a gente avançar até esses $10, é perfeitamente possível, com certeza, tá? Vamos fazer aqui o seguinte, a gente precisa justamente disso aqui, precisa justamente retornar para cima desse fundo aqui de julho. E o mais importante, a gente precisa de uma forcinha do Bitcoin para que o otimismo ou pelo menos a expectativa de uma recuperação do token cake se conclua. Então a gente precisa que o Bitcoin ele não perca, não só não perca esses 28, como ele segure, talvez se perder, segure ele nos 25 e dos 25 ele possa retornar para os 30 e quem sabe ir além. Aí a gente tem expectativa otimista no curto prazo para o token cake. Caso contrário, a expectativa é de que a gente possa, de fato, quem sabe, buscar até $1, tá? Isso é a minha opinião, tá bom? Então vamos lá, vamos sair aqui dessa... vamos parar de olhar o gráfico, né? Porque o gráfico daqui que não está bonito. E vamos fazer o seguinte, quem que perdeu seus fundamentos agora? Não é porque o seu token corrigiu 30%, 40%, 50%, não é porque o protocolo perdeu seus fundamentos. Quem que perdeu seus fundamentos? Não, vou mostrar isso aqui para vocês agora, na prática. Nós temos aqui 2,8 bilhões de TVL. É um TVL que baixou? Baixou. Baixou por quê? Porque o token cake também está contando que nesse TVL, o token cake, conforme já comentei com vocês, teve mais de 30% de correção. Certo? Então faz sentido que esse fundo aqui, olha só, a gente começa a analisar esses dados aqui lá no comecinho de abril, né, no meados aí de abril, faz sentido que agora seja o menor TVL da história dessa análise aqui da Cake, faz sentido, tá? Então aqui a gente vinha aí segurando os 3 bilhões e aí a gente começa a perder conforme o token Cake vai corrigindo. Então isso aqui, pessoal, não é perca de fundamentos, tá? Não é perca de TVL, é justamente o token Cake que corrigiu e corrigiu bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, volume. Aqui sim, aqui é questão de fundamentos.
Faz sentido que o volume baixe no mercado de baixa? Com certeza. Se a gente der uma olhadinha aqui, vamos passar um pouco desse nosso mouse aqui para a gente entender o seguinte. Olha só, preste atenção no volume, tá? Vamos pegar aqui, ó, junho, julho, 200 milhões, 100 milhões, né? Vocês podem observar aí, ó, 200 milhões, 100, tá? Então fica nessa faixa. E vamos passando aqui o mouse, continuando, para vocês entenderem que durante todo o bear market vai mantendo. Agora o volume subiu, né? Muita gente vendendo cake. Olha só. O volume se mantém. Não só se mantém, como deu uma leve crescida agora nos últimos dias. Então, os fundamentos relacionados ao volume, ao principal objetivo da Cake, que é ser uma das melhores DEX do mercado. Neste caso, uma das características que você tem que analisar é o volume. E o volume, ele não só permanece em bons números, como ele tem crescido. Então, os fundamentos da Cake permanecem, os fundamentos da PancakeSwap permanecem muito interessante. Aqui, olhando para usuários ativos, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem um pico lá em novembro de 2021, a gente chega ali a 700, quase 800 mil usuários, dependendo, tá, do dia. Isso diário. Agora vindo aqui, entrando já no inverno, né? A gente tem aqui no inverno cripto, a gente tem aí um total de 200 mil, cento e poucos mil usuários. E aí segue essa tendência aí de cento e poucos mil usuários, tá? E continua até hoje, neste momento aqui, na faixa aí de 100, 124 mil usuários. Então o número de usuários permanece um bom número de usuários, o maior número de usuários em qualquer DEX no mercado de criptomoeda. Novos usuários utilizando a PancakeSwap. Vamos entender o seguinte, a gente tem um crescimento lá em novembro, né, normal. Vamos ver se esse número de novos usuários tem mantido em uma boa faixa. Olha só, aqui a gente tem 20 mil, 14, 10, 20, 10, 14... 12, 14, 16, 17, pelo menos, para a gente arredondar, pelo menos 10 mil novos usuários diário. Pelo menos. A gente tem 15, tem 17, tem 20, como vocês observaram. Então, a faixa de novos usuários, ela continua no nível elevadíssimo. O nível de adoção da PancakeSwap continua crescendo. Você tem que entender o seguinte, um usuário entrou no protocolo, ele pode simplesmente fazer o farm, ele vai fazer isso em poucos minutos e deixar seus fundos lá porque ele confia no protocolo, certo? Certo. Então ele é um usuário novo. E esse usuário novo ele não vai movimentar no dia seguinte, então ele não vai contar como usuário ativo no dia seguinte, mas ele é um novo usuário. Então a gente observa que os fundamentos, pessoal, diante de todos esses dados que eu mostrei para vocês, os fundamentos permanecem intactos, não só permanecem intactos, como mostram que a PancakeSwap continua a ser uma das maiores DEX do mercado, a mais popular do mercado em número de usuários, tá? Então isso aqui é muito importante. Analisando ainda a V3, a gente tem o número de TVL, que mantém uma leve tendência de alta, tá? Apesar do recuo aqui no dia 2 de maio, ela mantém uma leve tendência de alta, o que é muito importante também. Aos poucos, as pools da V2 vão ser movidas para a V3. Esse é um detalhe importantíssimo. Esse TVL tende a subir, enquanto o TVL da V2 tende a baixar, tá? Isso é absolutamente natural. Outro ponto que a gente tem que observar é que o staking líquido já chegou na PancakeSwap e em parceria com a Binance. Esse é um ponto muito importante. Era um dos motivos, na verdade, que poderia fazer com que o preço do token Cake voasse, tá? Pelo menos aí 5 a 10% de valorização. Com certeza era um motivo para isso, porque o staking líquido é muito interessante no mercado de criptomoeda, principalmente envolvendo as DEX. Então, a parceria ativa com a Binance é uma parceria muito comemorada pela equipe, mas uma parceria que não surtiu o efeito desejado justamente por causa de todos esses dois, principalmente esses dois motivos que eu mencionei para vocês, tá? Tanto do desbloqueio de token como dessa votação polêmica de redução de rendimento, que para mim é muito bom. Para a gente finalizar esse vídeo sobre o assunto PancakeSwap, vamos fazer um resuminho aqui do que a gente conversou. No curto prazo, se o Bitcoin continuar rompendo mínimas, continuar não, né? O Bitcoin está tranquilo até o momento, mas se ele simplesmente romper os 20, 25, não segurar nos 25, o que eu acredito que tende a segurar caso ele vai mais abaixo. Passar dos 20, quem sabe buscar o fundo lá dos 15 ou talvez nos 12, PancakeSwap é $1. PancakeSwap Cake é $1, tá? Pode anotar isso daí. Bitcoin segurar e o token Cake
recuperar e ficar acima do fundo de junho, a gente pode ter uma visão mais otimista para o curto prazo, quem sabe até mesmo a possível recuperação daqueles 5 dólares, principalmente se a gente observar o Bitcoin aí não só ficando na região dos 30, como superando a região dos 31, 32, indo buscar novos patamares de preço nos últimos dias, semanas e meses. Tá? Então isso é importante vocês terem em mente. Sobre o protocolo, está comprometido o futuro da PancakeSwap? De maneira alguma. De maneira alguma. A votação, na minha opinião, foi de extremo bom gosto, a redução de rendimento é maravilhosa. Pensando no longo prazo para o protocolo, para mim faz todo sentido. Essa é só a minha opinião, porque eu estou no time de quem torce para uma possível recuperação de preço do Token Cake. Eu estou no time de que torce para que ele vá para 5 dólares, que ele vá para 10. Quem sabe ele vá até mais além. Mas se ele for para 10, por exemplo, ele já entregaria um resultado espetacular para quem fez parciais durante o inverno no Token Cake, o que já seria espetacular. E a gente não vai conseguir obter esse resultado se o rendimento na pool continuar sendo de 40%, de 50%, de 100%. Entenderam onde eu quero chegar com a minha opinião? Tá? Então vê se você concorda ou não concorda, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fiquem bem.